Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5. Versículo 17. Mateus 5 e 17. Amém? Enquanto os que procuram encontros, se já acharam, podem fechar os seus olhos. Orem comigo, por favor, mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa noite, na qual nós podemos desfrutar da Tua presença. Até aqui o Senhor nos permite orar e cantar os Teus louvores e recebermos mais de Ti. Eu ainda peço, meu Deus, que o Senhor fale conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa, que o Senhor ensine, exorte e edifique, que nós não saímos daqui como chegamos, que todos nós saímos daqui diferentes. Amém? Mateus 5,17 diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo, e qualquer que disser a seu irmão racá será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Porquanto se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e ao juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cêntimo. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que tentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Amém? Então, somente até aqui. Irmãos, nós vemos um texto, é uma pregação que vai se chamar parte de o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que começa com Jesus falando com aquela multidão que andava com ele, e ele fala a respeito primeiro das bem-aventuranças, e em segundo momento ele fala sobre o sal da terra, a luz do mundo, ou seja, a importância daqueles que receberam a palavra do Cristo. Mas em dado momento dessa pregação, ele fala sobre o cumprimento da lei e sobre os profetas. E nesse momento da palavra, nós vamos perceber que Jesus, ele explica parte do seu ministério. E quando ele diz no primeiro versículo que nós lemos, ou seja, o versículo 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas.
não vim abrogar, mas cumprir. E nós entendemos que tudo aquilo que é instrução, tudo aquilo que está escrito, enquanto não é colocado em prática, nós vamos chamar de teoria. E nós temos um mundo que é muito cheio de teorias, né? Nós vemos pessoas, cargos, nós vemos empresas, nós vemos todo tipo de coisa que tem por trás de si uma teoria, um texto, uma receita de bolo, uma coisa que está escrito, mas ninguém sabe se aquilo realmente é verdade até que alguém tente colocar em prática. E uma frase que muito me chamou a atenção nos últimos dias é que a gente não sabe o que o outro está passando até tentar andar como o calçado do outro. Glória a Deus. Essa frase, ela tem uma figuração profunda, porque a forma como nós caminhamos, a forma como nós discorremos, diz muito sobre aquilo que nós fazemos. Ou seja, os nossos caminhos, eles são criados por nós. Nós passamos por lugares, por coisas nas nossas vidas que são frutos das nossas escolhas. Nós passamos por coisas das nossas vidas que são resultados daquilo que nós temos por definição. Ou seja, nós acordamos de manhã e vamos viver a nossa vida no automático. Quem trabalha vai para o seu emprego, quem cuida da sua casa vai cuidar da sua casa, quem cuida da sua família vai cuidar da sua família. Em algum momento essa rotina, muito dela se torna automática. E nós vamos colocando as coisas em prática sem perceber o que estamos colocando em prática. E tudo aquilo que sai da nossa boca ou é produzido pelas nossas mãos está contaminado, está marcado com aquilo que está no nosso coração. É por isso que a Bíblia fala assim: cuidado com o coração, porque o coração do homem é enganoso e dele procedem os caminhos da alma. O nosso coração é como se fosse a nossa fonte de energia. E a missão de Satanás, o inimigo das nossas almas, é contaminar o nosso coração. Porque quando ele contamina o nosso coração, tudo que a gente faz com o coração contaminado vai ter aquela contaminação, porque o coração é a fonte. Então, se o meu coração está contaminado, tudo que eu falar vai ter alguma maldade. Tudo que eu fizer vai ter alguma maldade. Os caminhos aos quais os meus pés vão trilhar vai ter alguma maldade que Satanás colocou no coração. Só que o contrário também é verdadeiro. Se o meu coração estiver da mesma forma contaminado com Cristo, e aí a gente precisa tomar cuidado com o jogo das palavras, porque quando a gente usa a palavra contaminação, a gente tem uma conotação ruim. A gente já pensa em poluição. A gente já associa a palavra contaminação com algo sujo, com algo ruim. Mas por que eu disse que é necessário tomar cuidado com o jogo das palavras? Porque a contaminação não necessariamente ela é ruim. Se você pegar uma roupa recém-lavada e cheirar aquele cheiro de amaciante, é porque aquela roupa está contaminada com a substância do amaciante, com o perfume do amaciante. Tem gente que gosta de passar o perfume por cima da roupa, porque aí a roupa fica contaminada com o óleo do perfume, e aí dá mais o cheiro. E aí a gente começa a pensar no real significado das palavras, e aí nós começamos a perceber que nós temos alternativas. Porque qual que é a contaminação de Satanás? Ele é um ser insistente. Se ele não conseguir te sujar hoje, ele vai tentar amanhã. E ele não precisa de muito, porque o veneno dele é tão potente que às vezes uma palavra dita na hora da nossa vulnerabilidade, algum lugar onde nós vamos, eu comecei essa mensagem falando de caminho, falando de pé, algum lugar que nós vamos, aonde nós não deveríamos ir, ou pelo menos não deveríamos ir naquela hora, uma escolha errada que nós fazemos, e como foi dito aqui, muitas vezes o que contamina é o que sai, ou quando sai na hora errada. Tudo isso tem o potencial de contaminar o nosso coração com a maldade. E aí nós vamos ver pessoas que já estão há muito tempo contaminadas, e o coração já se tornou um coração de pedra,
que tudo que sai está, com aquela marca de Satanás. Você já reparou que tem gente que mente sem a mínima necessidade de mentir? O que Jesus falou a respeito da mentira? Que o pai da mentira é o... Tem gente, meu irmão, que se tentar parar de mentir não consegue mais, porque a mentira já entrou no coração. Eu lembro que eu era criança, às vezes via algum programa de televisão, às vezes na escola alguém falava isso. O mentiroso, ele só engana a ele mesmo. Alguém já ouviu essa expressão? Na verdade, o mentiroso, ele tem o potencial de enganar todo mundo que está à volta dele. Mas essa expressão é verdadeira por quê? Antes de eu contar uma mentira, para ela funcionar, primeiro eu tenho que acreditar nela. Ou seja, eu sei a verdade, mas para eu poder enganar o outro, primeiro eu tenho que me enganar. Você já tentou confrontar o mentiroso? Quando você vai confrontar o mentiroso, ele fica indignado, porque ele tem que fingir que aquilo é verdade. Então, antes de fingir, ele tem que acreditar naquilo. Ele tem que se enganar primeiro. Olha que o diabo, ele não quer ter nenhum trabalho de te enganar, ele quer que você mesmo se engana. Ele não quer ter o trabalho de enganar as pessoas que estão à sua volta, ele quer te usar para enganar essas pessoas. Então, o diabo, ele não engana o mentiroso, ele contaminou em algum momento. Mas quem vai mentir é quem tem o poder da palavra. Você já reparou que tem gente, meu irmão, que só tem palavra ruim para falar? Toda vez que abre a boca, você pode até estar bem. Se você está do lado daquela pessoa, você fica mal, porque o coração está contaminado. E se você não conhece ninguém assim, cuidado, talvez essa pessoa seja você. Sabe por que eu estou falando isso essa noite? Porque nós estamos prestes a entrar num terreno que foi pisado por poucas pessoas na face da terra. É o terreno da verdade. Quando a gente cruza a fronteira da verdade, a gente tem que estar preparado para fazer isso. Sabe por quê? Porque quando eu entro no terreno da verdade, no momento que eu piso o meu primeiro pé, depois dessa fronteira, eu fico despido, eu fico nu, eu fico diante daquele que conhece o meu passado, que conhece o meu presente, e ele conhece algo que eu ainda não conheço. Ele conhece o meu futuro. A palavra diz que todas as coisas estão nuas diante de Deus, ou seja, Ele conhece tudo, nada se esconde dele. E esse é o terreno da verdade, porque quando eu entro no terreno da verdade, eu começo a perceber coisas que o diabo quer me esconder, e ele quer me esconder para me enganar, porque se ele me enganar, ele vai enganar as pessoas que estão à minha volta. Ele vai contaminar o meu coração depois que ele me enganar, e depois que ele contaminar o meu coração, ele não precisa fazer mais nada, porque eu vou fazer o trabalho dele. E tem muita gente, meu irmão, na tua vida, que em algum momento foi contaminada por Satanás, e Satanás não trabalha mais através da vida daquela pessoa, porque ela já está a serviço dele. Então muitas vezes nós vamos oferecer a salvação para quem não tem mais salvação. E aí alguém vai perguntar: irmão, mas o que eu faço então? Eu fico tentando identificar quem mais não pode ser salvo, quem não tem mais salvação, para mim não perder o meu tempo com essas pessoas, para mim não deixar elas se aproximarem de mim e me contaminarem. Eu tenho uma palavra do Cristo para você essa noite. Ele não veio para explicar a palavra. O Cristo, ele não veio para entregar ou nos obrigar a conhecer a teoria. O Cristo, ele diz aqui no versículo 17: eu vim para colocar em prática a lei, eu vim para cumpri-la, porque é mais importante cumprir do que conhecer e não fazer nada a respeito. Então, se devagarzinho eu vou conhecendo e for cumprindo, e vou aprendendo e vou colocando em prática a palavra do Evangelho segundo São Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17 diz que para Deus eu vou começar a ser grande no reino do céu. Aleluia. Então eu entendo que eu sou pequeno, eu entendo que eu não conheço, eu entendo que eu sou falho, eu entendo que até o momento de eu ser apresentado a essa verdade, eu vivi dentro da mentira, e agora eu vou começar tudo de novo, agora eu vou começar do zero. Ou seja, eu não sabia como tratar as pessoas, mas agora o Cristo vai me ensinar. Eu não sabia o que eu tinha que esperar de mim mesmo, mas agora o Cristo vai começar a me mostrar, porque a palavra, ela é muito mais do que uma leitura, ela é muito mais do que eu aprender a verdade para ficar julgando a verdade na vida
todo. A verdade é quando eu pego na mão do Cristo e eu entendo que eu na presença dele ou sei muito menos do que uma criança. E aí eu pego na mão dele e ele vai andando na frente e eu vou andando atrás. E mesmo eu não sabendo para onde ele está me levando, eu confio que o lugar para onde ele vai me levar é muito melhor do que os lugares aonde eu consegui chegar com as minhas próprias pernas. Então, a caminhada no Cristo, a Bíblia vai chamar de pisadura. No Evangelho, no profeta Isaías capítulo 53 está escrito assim: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que é pisadura? Pisadura é pegada. E o profeta está falando da pegada de sangue, porque enquanto ele carregava a cruz do Calvário, o sangue descia. Aleluia, descia pelo corpo, passava pelas pernas, chegava no pé, e aonde ele pisava o pé ficava uma marca de sangue. E a palavra vai chamar isso de pisadura. Mas quando ele pega na minha mão, e eu sou uma criança, e ele vai me conduzindo, eu olho para baixo, eu vou pisando em cima da pegada do Cristo. E qual que é a pegada do Cristo? Eu estou vivendo num mundo onde ninguém me ama, onde ninguém gosta de mim, e a partir do momento que eu receber a marca do Cristo, que eu receber o sangue do Cordeiro na minha vida, o mundo vai me odiar, Satanás vai colocar um alvo nas minhas costas. Mas Jesus está falando, é só seguir a minha pisadura, é só seguir o caminho que eu já fiz nessa terra, porque o meu caminho é sarça, é espinho, o meu caminho é estreito, o meu caminho não é para qualquer um, mas aquele que se propôs a andar no meu caminho, estará debaixo das minhas asas, vai descansar tranquilo na sombra do Onipotente. A flecha inflamada vai vir, mas eu vou colocar a minha mão, eu não vou deixar chegar. O diabo vai se levantar, mas aquele que colocar a palavra de Deus em prática vai estar debaixo da proteção do Senhor Jesus Cristo. Ele não promete facilidade, ele não promete que não vai ter levante, mas ele promete o seguinte: que todo aquele que colocar em prática aquilo que saiu da boca de Deus para a terra, esse, glória a Deus, vai ter galardão e vai ser chamado de grande na presença do Senhor. Quem é grande na terra? Quem tem a aparência de grande. Mas a gente sabe que nem tudo que parece é. A vida, a duras penas, nos ensina que muitas vezes a aparência de coisas e pessoas vai nos enganar, vai nos entristecer, vai nos fazer cair no engano. Mas às vezes, meu irmão, na tua vida as melhores coisas que aconteceram em lugares aonde você não queria ir, aconteceram através de pessoas que não tinham boa aparência, que não tinham aparente riqueza, que não tinham estatura, que não tinham diferenciação, mas que Deus escolheu essas pessoas para te abençoar. Na hora certa te dar uma palavra, na hora certa abrir uma porta para você. E aí devagarzinho a gente vai aprendendo, a gente começa a entender que não importa aquilo que a gente pensa, o que importa é aquilo que a gente faz com o que a gente pensa. E hoje, Jesus Cristo, Ele vem até nós através desta palavra, nos explicando que é necessário colocar em prática aquilo que Ele nos tem ensinado. E isso vai fazer a diferença para a gente diante do grande tribunal de Deus. Porque é muito difícil fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. É algo que é contra-intuitivo. Você já ouviu essa expressão? Contra-intuitivo. O que é algo contra-intuitivo? É aquilo que vai na contramão do que é natural você fazer. O que é intuitivo? Aquilo que você faz por impulso. É natural que você responda a uma provocação. É natural que você sinta medo diante do perigo. É natural que você retroceda diante da dificuldade. É natural que diante do desconhecido você não avance. Mas Jesus Cristo aqui está falando que existe uma lei que até Jesus não se importaram em cumpri-la, se importaram em usá-la para manipular. Mas a partir de Jesus, essa lei vai cumprir o seu efeito para que ela foi criada.
E para que a lei e os profetas foram criados? Para dar liberdade aos cativos, para pegar uma geração caída que já estava entregue ao inferno e salvar ela. Glória a Deus. É para isso que Jesus nos coloca como seus discípulos e coloca na nossa boca a sua palavra. Existe uma frase que diz assim, igreja: pregue a palavra de Deus, se necessário, fale alguma coisa. Pense um pouco sobre isso que eu falei agora. Pregue a palavra de Deus. Aleluia. Alguém está ouvindo o que eu estou pregando nessa noite? Não, ela não falou assim: ei obreiro, pregue a palavra. Não. Ela não falou assim: ei pastor, pastora, pregue a palavra. Não. Ela diz, essa frase ela diz o seguinte, ela não está na Bíblia, mas ela podia estar: pregue. Quem pregue? Qualquer um. Pregue a palavra. E se necessário, fale alguma coisa. Sabe por quê? Glória a Deus. Nós estamos sendo lidos pelo mundo o tempo todo. A palavra do Senhor fala sobre uma nuvem de testemunhas. Repita isso comigo: nuvem. Mais forte: nuvem de testemunhas. Meu irmão, você ainda não parou para pensar nessa palavra? Aonde você chega, aonde você vai, estão observando o teu sentar, o teu levantar, o teu tom de voz, o jeito que você usa o cabelo, a forma como você procede. E tem um monte de gente por aí que diz que segue a Jesus, que leva o nome, leva o nome da denominação, leva o nome da igreja e diz ser crente. Mas a Bíblia nos alerta. E o que é a nuvem de testemunha? Eu já preguei isso aqui e eu tenho prazer de pregar de novo porque é verdade. Tem gente, meu irmão, que você vai ser a única Bíblia que essa pessoa vai ter a oportunidade de ler na vida. Já parou para pensar que tem gente que ficou com raiva de Deus, e Deus, para dar uma última oportunidade para essa pessoa, colocou você no caminho dela, para que ela visse Cristo em você? Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando nessa noite? Sabe por quê? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é a Bíblia de Deus, que Deus faz a Bíblia descer viva na terra, para a gente ter uma chance de ser salvo. Quem olhar para Jesus como o caminho, a verdade e a vida, quem crer, será salvo. Glória a Deus. Não é assim que está escrito? Sim ou não, igreja? Quem crer e for batizado será, e quem não crer já está. Glória a Deus. Crer no quê? No Cristo. Mas crer no o que é crer no Cristo? Observar os caminhos dele, e assim que for convocado, começar a seguir os caminhos do Cristo. Como assim, meu irmão? Assim que for convocado. Enquanto eu estou pregando, alguém está ouvindo dentro do seu coração: é chegado a vós o reino dos céus. Enquanto eu estou pregando essa palavra, alguém está ouvindo: ei, é chegado a vós o reino dos céus. É chegado a vós o reino de Deus. Em algum momento o apóstolo Paulo vai dizer: eu tenho que dar para vocês alimento de criança, porque vocês não estão preparados para o alimento do adulto. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Tem gente que vai morrer recém-nascido. Não entendeu o que eu estou pregando? Eu vou te explicar aqui nessa noite. Aleluia. O Espírito Santo te deu a luz, mas qual que é a vontade de Deus? Que a criança nasça, cresça, evolua, reproduza e vá para o céu. É assim que o Espírito Santo vê o cristão. Tem gente que um dia vai chegar na igreja todo bêbado, todo drogado, todo sujo nas angústias do mundo, todo, meu irmão, lascado com as enganações da prostituição, com as doenças deste século. Vai chegar, meu irmão, mais morto do que vivo. Mas aí quando ele chega, a palavra entra. E sabe para que serve o milagre? Para você saber quem é Deus. Aleluia. O milagre, ele não serve para Deus se exibir, mas ele serve para o reino entrar em você. E aí a gente chega, meu irmão, todo torto, todo sujo, e devagarzinho ele vai limpando, ele vai restaurando, ele vai ajudando, ele vai salvando. Mas ele não quer te colocar na prateleira dele como um bibelô bonitinho. Sabe para que ele fez a obra na tua vida?
vida, porque daqui a pouco vai chegar alguém pior do que você chegou, e ele quer saber quem vai ser um dos leprosos. Lembra que ele curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer? E ele quer saber aqui nessa noite quem é que vai voltar para dar graças a Deus diante do altar. Não é para levantar a mão e dizer graças te dou, Pai, é para pegar aquele que vai chegar daqui a pouco pior do que você chegou e fazer aquilo que o Cristo fez por você. Quem aqui está ouvindo essa palavra? O Senhor está dizendo: é chegado o meu tempo, o tempo daqueles que são meus se levantarem com poder e misericórdia na terra. É tempo que aqueles aos quais eu tive misericórdia comecem a ter misericórdia daqueles que eu estou enviando até eles. Jesus Cristo, meu irmão, tinha 70 discípulos. Um dia Jesus sentou assim e falou: olha, eu não vou fazer milagre hoje, mas vocês vão de 2 em 2. E aí aonde vocês forem, vocês vão lembrar do que eu fiz e vão fazer igual. E os demônios vão ter que se sujeitar a vocês, os doentes vão ser curados, e quem não receber vocês vão sacudir o pó das suas sandálias na porta da cidade. E em verdade vos digo que haverá mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que, aleluia, a respeito daqueles que rejeitarem aqueles que são enviados meus. Mas o Senhor está dizendo aqui nessa noite para mim e para você: ele ficou ali recolhido e os 70 foram. No final do dia os 70 voltaram maravilhados, dizendo: em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome curamos os doentes, em teu nome grandes coisas aconteceram. E Jesus disse: é verdade, porque eu vi Satanás descendo do céu como um raio, e aonde vocês forem em meu nome, vocês poderão beber o veneno da serpente e não vos fará dano algum. Vocês poderão comer escorpião e não vão passar mal, porque aquele que coloca em prática a palavra que sai da minha boca, eu estou honrando. Tem alguém aqui pedindo porta de emprego, tem alguém aqui pedindo cura, tem alguém aqui pedindo libertação. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Quando eu chamei Ezequiel, eu dei uma ordem para ele: pisa na água e anda a distância que eu mandar você andar. Deus está falando com alguém que começa a trabalhar para mim, que eu vou começar a trabalhar para você. Até aqui você orou, até aqui você jejuou, mas começa a colocar em prática aquilo que eu coloquei na tua boca. Começa a colocar em prática aquilo que eu coloquei no teu coração, porque a fé sem as obras ela é morta, e eu quero ressuscitar crente, diz o Senhor. Coisa linda é novo convertido. Ele está emocionado, ele quer trabalhar, ele quer retribuir logo aquilo que Deus fez para ele. Mas a palavra fala que o primeiro amor daqui a pouco vai embora, e muitos são aqueles que se esfriarão. E existe um clamor na boca dos anjos que estão assim, ó: reaviva, ó Deus, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. O Senhor está reavivando o crente aqui nessa noite. O Senhor está fazendo o crente voltar ao primeiro amor, porque o que você está pedindo é material, mas o Espírito Santo está dizendo que o que você precisa é espiritual. Você acha que quando chegar o bem material você vai ficar feliz? Jesus está dizendo: bom, eu posso até dar o que você está me pedindo, mas o que você está me pedindo vai aumentar o vazio que tem dentro de você, porque o vazio que está dentro de você é tão grande que só eu posso preencher. É tempo de mudar a oração, é tempo de parar para Deus, parar de pedir para Deus fazer isso e deixar de fazer aquilo. E é melhor começar a orar assim: olha, eu sou Jesus o barro e tu é o oleiro. Eu não quero saber para onde tu vai me levar, mas eu quero ser levado para onde o Senhor tem para mim. Amassecantarabassúpia. Alguém aqui acha que quando chegar você vai ficar feliz? O Senhor está dizendo: eu vou trazer, mas vai ser pior. É melhor você abrir mão, porque aquele que abre mão de pai, aquele que abre mão de mãe, aquele que abre mão de filho, aquele que abre mão do material por amor a mim, em verdade vos digo que no reino do céu será recompensado muitas vezes mais do que aquilo que abriu mão. Ei,
Você tem coragem? O Senhor está colocando duas portas na frente de alguém aqui nessa noite. Em uma porta tem aquilo que você está pedindo, e na outra porta tem aquilo que Deus tem para você. Eu preciso te avisar. Aquilo que Deus tem para você não tem nada a ver com o que você quer. Mas a segunda, tem tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você pediu há muito tempo. E o Senhor está dizendo aqui: ei, eu sou poderoso, eu sou grandão da Galileia, e eu posso fazer acontecer na tua vida. Mas eu preciso te avisar, Xandô, não é o que eu tenho para ti, mas eu vou te dar, porque ninguém que clama a mim fica sem receber resposta, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou vendo o crente de joelho, está orando, mas não está orando na humildade, está orando na soberba. O Senhor diz o que eu disse para Davi: hoje tu escolhe, ou tu cai na mão do teu inimigo, ou tu cai na minha mão. O Senhor está falando com alguém aqui: ei, para aquele que ora pela morte, para aquele que ora pela queda, para aquele que ora pela destruição, para mim é pior do que bruxo. E eu sou Deus que sou vingativo contra aquele que pega a minha palavra para brincar. Fica tranquilo, fica tranquila. O meu Espírito Santo não envergonha ninguém. Eita, manto dos mistérios de Jeová. Mas quem abriu essa porta sou eu, e só eu posso fechar ela. E quem ergueu o anjo desta igreja fui eu, e só eu é quem posso tirar. Chamada sua e cantarabassúbia. O Senhor está dizendo aqui nessa noite: aleluia, eu estou levantando um pequeno grupo nessa terra. Aleluia, é um grupo diferente. É um grupo que quando o romano açoita ele, em vez de gritar ai, ele grita glória. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou falando? Xaramassu e cantarabrafaço. Eu estou fazendo descer sobre esse grupo a unção do crente primitivo que entrava no Coliseu e soltava contra ele o leão, e ele orava e cantava, porque ele sabia que a hora que fechasse o olho aqui na terra, abriria o olho na frente dos meus anjos, gritando: bem-vindo corajoso, bem-vindo corajosa. Ei, o Senhor está falando aqui nessa noite: tu tem coragem de abrir mão do que tu quer para viver o que eu quero. Aleluia. Eu sei que se eu chamar 10, só é um quem vai vir. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Muitos são os que me procuram, mas tem um aqui nessa noite que é quem eu estou procurando. Cadê você? Cadê você? Só quem está ouvindo o brado do leão começa a dar glória, começa a dar glória, começa a dar glória, começa a dar glória, porque é chegado o tempo da guerra, é chegado o tempo da guerra, é chegado o tempo da guerra. Xamanaia, 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 olha o tambor da guerra, 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 olha o tambor da guerra. Sadraque, Mesaque, Abednego entraram na fornalha e não tiveram medo. Sadraque, Mesaque, Abednego entraram na fornalha e não tiveram medo. Crente fiel. Miguel desceu,
Tinha gigante que estava impossível de cair. Aleluia, tinha gigante que não tinha jeito. Aleluia. Jeová arrancou a tua armadura, te deu uma funda e falou: vai, eita. Oh, aleluia, vai. Ai, 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 ai. Eis que não me afrontou, eis que não te afrontou, mas afrontou a mim, o Deus dos exércitos de Israel. E a resposta está descendo aí, ó. Eu estou vendo um crente com medo se levantando com o rugido do leão. Eu estou vendo o crente que estava escondido se levantando com o rugido do leão. Oh, aleluia. Recebe aí na tua casa aí, ó. Vai, recebe na tua casa. Fecha a mão, coloca no coração. É o rugido do leão de Judá. Ah, foi difícil se calar na frente da afronta, não foi? Ah, foi difícil falar assim: Jesus, não vou pedir nada para ninguém, mas vou pedir para ti. Eu vou pedir para ti. Eu vou pedir para ti. E eu ouvi. Aleluia. Sabe por que é tão difícil a oração subir? É porque o coração está contaminado, mas quando ele limpa o coração, a oração começa a subir de novo. Oh, aleluia. Não importa o que fizeram com você, o que importa é que Jesus vai fazer. Aleluia, aleluia. Meu irmão, eu preciso te falar algo dessa palavra. Toda vez que a gente se levanta para fazer a vontade de Deus, o levante vai vir no trabalho, o levante vai vir dentro de casa, o levante vai vir dentro da igreja. Aleluia. Mas tira esse medo. Esse é o sinal de que você está andando em cima das pisaduras do Cristo. Meu Deus, aleluia. Não é para qualquer um. Daqui a pouco 12 discípulos vão virar 12 apóstolos. Sabe onde eles estavam na crucificação? Tudo escondido, tudo com medo de ser preso junto com ele. Quem foi que se apresentou? Quem foi as únicas pessoas que se apresentou? Maria, para ver o filho ser assassinado, e João, o mais novo, que amava Jesus e que não estava preocupado. Se tiver que matar, vão me matar. Se tiver que prender, vão ter que me prender, mas eu não vou deixar de estar aonde eu tenho que estar. Quem é que está ouvindo o que eu estou falando? Aleluia. O Senhor quer os corajosos nessa noite, aqueles que vão se levantar e vão precisar malhar trigo no lagar. Aleluia. Pro midianita não estiver trabalhando, vai ter que trabalhar escondido. Aleluia. Vai ter que passar pelo dia da aprovação. Qual que é o dia da aprovação? É onde quem tem razão é condenado. O dia da aprovação é quando o ladrão é solto, Barrabás, e o Jesus Cristo é preso. E se você tiver coragem, o Senhor vai dar vitória. Quem é que está ouvindo o que eu estou falando? Mas você tem que ser corajoso. Você tem que pôr a lei em prática. Porque Jesus diz assim, ó: eu vim para fazer cumprir. E o Senhor está falando com alguém aqui: quando que você vai fazer cumprir a minha palavra na tua vida? Tem um versículo que ele é muito polêmico. Ele fala assim, que a gente tem que dar outra face. Alguém lembra desse versículo? Sim ou não? Se te baterem do lado do rosto, você tem que dar outra. Alguém lembra desse versículo? Eu estava meditando sobre essa palavra. O Espírito trouxe uma revelação. Quem aqui quer saber qual foi da glória? Se alguém der um tapa no seu rosto, eu falei aqui que é natural você revir. Sim ou não? Irmão, dependendo da situação, as pessoas falam assim, automático. Bateu, levou. Sim ou não? Qual que é a revelação por trás dessa palavra que saiu da boca de Jesus? Se alguém bater do lado do teu rosto,
Depois que você está andando com Jesus, você não é obrigado a revidar. Quem que está ouvindo isso? Antes de você andar com Cristo, você não tem opção. Você não tem escolha. O teu emocional anda na mão dos outros. As pessoas determinam se você vai ser feliz. As pessoas determinam se o seu dia vai ser bom. As pessoas determinam se você vai ter alegria ou se você vai ter tristeza. Quando elas estão desocupadas, o seu humor é o entretenimento delas. Vou lá perturbar, vou lá machucar, vou lá entristecer. Porque quando eu vejo alguém que está numa situação pior do que a minha, eu fico grandão, eu me sinto melhor. O Senhor revela aqui pessoas que têm sido fantoches de Satanás. E aí Jesus fala assim, ó: para de ser fantoche de Satanás e vem andar aqui do meu lado, dá a mão para mim. Quem está ouvindo essa palavra? Porque quando ele fala assim, ó, quando alguém te bater do lado do rosto da outra, ele está falando, você não é obrigado a revidar. Deus não está falando que não vai ter vingança contra quem bate no rosto do escolhido. O que ele está falando é que se você abrir mão de revidar, quem vai revidar é Ele. Aleluia. Alguém ouviu essa palavra? O Senhor mostra corações preocupados aqui nessa noite. Ele diz assim: até quando você vai tentar com a tua própria mão? Até quando você vai tentar com a força do teu braço? Diz o Senhor. Aleluia. E eu preciso encerrar essa palavra com algo que saiu da boca de Jesus para o meu e para o teu coração. E eu preguei isso aqui, eu vou repetir com alegria porque é verdade. E ele não vai falar na segunda ou na terceira pessoa, mas preste atenção, porque essa é para o coração de alguém aqui nessa noite, como uma flecha ataviada, como uma flecha que tem endereço. Ele diz assim, ó: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Aprendei de mim que sou manso. Aprendei de mim que sou manso. Aprendei de mim que sou manso. Que é manso, irmão Leandro? Manso é tranquilo. Aleluia. Por que o bebê dorme tranquilo? Porque ele não precisa se preocupar. Tem alguém cuidando dele. Aleluia. Irmão, quem aqui tem bichinho de estimação em casa? De madrugada, às vezes você olha lá, o bichinho está dormindo tranquilo, chega ronca. Sabe por que ele dorme tranquilo? Porque ele sabe que tem alguém cuidando dele. Ele sabe que alguém colocou o teto em cima da cabecinha dele. Quando ele acordar, vai ter a comida, vai ter a água. Ele não precisa se preocupar. Jesus está falando assim, ó: aprendei de mim que sou manso, aleluia, e humilde de coração, glória a Deus. O Senhor está tomando sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Irmão Leandro, essa palavra é para todo mundo? Não. Essa palavra é para quem tem intimidade. Essa palavra é para quem tem o coração quebrantado. Essa palavra é para quem já orou e falou assim: Jesus, eu não sou nada, eu não tenho nada, e se tiver alguma coisa boa na minha vida, ela vai ter que vir da tua mão, ela vai ter que vir do céu, ela vai ter que vir do Senhor. Se esvazia, meu irmão, ainda dá tempo. Se esvazia de você mesmo. Larga a mão do orgulho, larga a mão de tudo que ocupa o lugar do Cristo na tua vida e no teu coração. Alguém aqui está ouvindo essa palavra? Ainda dá tempo. Tem tanta gente que não vai mais ter essa chance. Tem tanta gente que o fio de ouro já se rompeu. Aleluia. Alguém está ouvindo essa palavra aqui? Sabe por que Jesus quer todo mundo dentro da igreja? Às vezes, aqui a gente está num grupo pequeno, mas tem vezes que esse grupo aumenta, tem vezes que ele diminui. E por que Jesus quer todo mundo aqui? Às vezes a gente olha assim, alguém vem contar um problema, uma dificuldade, né? Acontece. E não é só para quem está na frente da obra. Entre os irmãos mesmo, vai conversar, conta ali uma luta, uma dificuldade. Aí você olha assim e fala: Jesus, esse crente aí está mais para lá do que para cá.
Esse aí está mais para desistir do que para vir para cá. Esse aí está fraco. E aí tem aquele versículo que diz assim, ó, ele não esmaga a cana trilhada, ele não apaga o pavio que fumega. Sabe por que Jesus quer todo mundo dentro da igreja? Porque enquanto você está aqui, ainda há esperança para a árvore cortada. Porque se a raiz estiver junto ao ribeiro das águas, ao cheiro das águas, ela brotará e reviverá, e brotará de novo, e dará os seus ramos, e dará os seus frutos. Quanto mais fraco você está, não importa o que você está passando, não sai do pé do altar. Glória a Deus. Jesus está falando aqui, Senhor, estou fraco, está difícil, fica no pé do altar. Daqui a pouco tem socorro, daqui a pouco tem ajuda, daqui a pouco tem suprimento. Alguém aqui está ouvindo essa palavra, meu irmão? Essa palavra é para todo mundo? Não. Tem gente que entrou no mistério aqui e conversou com Cristo. Tem gente aqui que eu estou pregando, a pessoa está falando, mas foi minha oração todinha. Tem gente, meu irmão, que está aqui voando, não sabe nem do que eu estou falando. Ei, meu irmão, glória a Deus pela tua vida, mas eu sei que eu estou pregando profundo aqui nessa noite, porque eu não sei nem do que eu estou falando, mas Jesus está falando no meu ouvido, não para, porque tem coração que está sendo edificado. Glória a Deus. Irmão, Deus não está falando comigo, então vai dando glória, porque um dia chega a tua hora. Glória a Deus. Será que você não consegue nem se alegrar com Deus falando com o teu irmão que está do teu lado? Será que você não entende que se você precisa, pode ser que tenha alguém com a botija mais vazia do que a tua? O Senhor olha o corpo de Cristo como uma família. Lembra daquele hino antigo? Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Deixa o Espírito Santo te ensinar. Tem dia como esse que você senta aí, meu irmão, não sente nada, vai olhar o céu, parece de bronze. A pregação não é para você. Dá glória a Deus, porque Jesus está falando com alguém. Daqui a pouco chega a tua vez e ninguém tem nada com isso. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Porque a correção, isso já foi dito, a correção é para filho. Criatura ele não corrige. Alguém está ouvindo essa palavra aqui nessa noite? A correção é para filho e para filha, para quem tem acesso à mesa. E nessa mesa tem alimento para todo mundo aqui. Alguém recebe essa vitória? E conforme foi pregado aqui nessa noite, glória a Deus, aleluia, nos últimos versículos, se o teu olho te faz pecar, arranca ele, porque é melhor entrar no reino do céu caolho do que com os dois para o. A palavra nessa noite, e eu encerro, ela foi sobre abrir mão. Mas não é abrir mão do pecado, não é abrir mão do excesso, é abrir mão do que é importante. Alguém aqui ouviu? Seu olho é importante para você? Pode ser que você precisa de abrir mão dele. Em algum momento a pregação falou, tem duas portas diante de ti. Uma tem a que você quer, e a outra tem o que Jesus quer para você. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Alguém que está ouvindo essa palavra? Ou você abre mão da tua vontade, foi óbvio. Eu vou abrir mão da minha. Meu irmão, quem está falando, quem está pensando desse jeito é porque hoje não é a tua vez. Porque tem coisa que a gente pede que a gente precisa. Quem que está ouvindo essa palavra? E ele está falando assim, ei, quem daria um Isaac seu em oferta a Deus?
Isaac era tudo que Abraão tinha pedido. E Deus falou assim: ó, só devolve. Essa revelação foi semelhante à saga de Abraão e Isaac. Porque se você abrir mão daquilo que você quer, Deus vai te dar a vontade dele. E quem entendeu o mistério que está por trás dessa revelação não vai deixar de ter vitória. Amém? Eu agradeço pela oportunidade. As palmas são para Jesus.